Vem comigo em alguns recortes dos meus dias. Apesar da qualidade desse vídeo aqui ter ficado melhor do que a qualidade do vídeo que eu postei, no dia estava muito barulho, por isso que eu não postei ele. Mas é isso, gente, acontece. Vamos pro vídeo! Oi, gente! Voltei! Eu tentei gravar, mas eu não gostei de nenhum vídeo que eu gravei e o que eu gostei, eu não postei. Por quê? Estava uma barulheira sem fim. E aí eu desisti e acabei não postando. Mas estou aqui de volta para conversar com vocês. Então, o que eu queria falar com vocês era sobre... Eu falei então, e aí eu lembrei que eu tô com essa mania de falar então, antes de qualquer frase que eu vá desenvolver ali. Enfim, vícios de linguagem. Ai, que susto, a porta abriu. Ok, voltando. O que eu quero falar é sobre... Perdão. Sobre o fato de que às vezes a gente não externaliza o pedido de perdão. Ou então que às vezes a gente repete as coisas que a gente faz, que a gente diz que pediu perdão. Então, por exemplo, a gente pede perdão e às vezes a gente não muda de atitude, isso faz com que o nosso pedido de perdão ele comece a ficar vazio. E a outra coisa também que acontece é que a gente às vezes faz e não pede perdão. E quando a gente pede perdão por alguém, isso faz com que as pessoas se sintam amadas de certa forma, porque alguém reconheceu a dor delas. Não como uma questão de vitimismo, sabe? Mas como uma questão de consideração mesmo. Então, quando a pessoa ela recebe o pedido de perdão, ela se sente de certa forma validada. E pedir perdão também é uma forma de amar as pessoas. Lembrem-se disso. Então, então, de novo. Eu estava pensando nessa questão aí. Não sei se você já viveu essa situação, sabe? De você falar algo que chateou e a pessoa dizer, ai, tá bom, desculpa, só pra terminar o assunto. Ou dizer, ai, tá bom, perdão, só pra terminar o assunto. E isso também é bem complicado, porque não demonstra que a pessoa se arrependeu de fato. Só quer dizer que ela não quer lidar com o problema. E às vezes a gente faz isso. A gente simplesmente diz, ai, tá bom, desculpa, só pra... Ai, quero sair logo dessa situação. E a gente não resolve a situação. A gente só quer sair dela. E se a gente só quer sair de uma situação sem resolver, ela vai fazer raízes e ela vai se aprofundando. E quando a gente vê, já virou uma grande bola de neve, enfim, não resolvida, porque a gente não resolveu o que a gente tinha que resolver, a gente simplesmente foi jogando palavras pra sair da situação. Ah, desculpa, ai, tudo bem, ah, tá bom, me desculpa, não vou mais fazer, sabe? Só pra sair da situação. Então, muito mais do que a gente falar as coisas, é muito importante que a gente vivencie aquilo que a gente tá falando, sabe? Não simplesmente pedir perdão, mas por que eu estou pedindo? Pedir de forma consciente, externalizar. Claro que tem vezes que vai ter se passado muito tempo e às vezes não vai fazer nem sentido você chegar e conversar com a pessoa e reviver aquilo. Mas tem coisas que a gente precisa reviver mesmo, tá? Às vezes a gente precisa voltar mesmo lá no passado e, sabe, tirar aquilo que tá lá jogado debaixo da cama, assim, aquela poeira e dar uma resolvida? Precisa. E a gente dá uma diminuída e faz conta que não é tão importante assim, ah, já passou. Mas às vezes aquilo que pra gente, a gente quer dizer que já passou, é o que formou uma ferida na vida de alguém que vai crescendo e crescendo e a gente não tomou a nossa responsabilidade por aquilo mesmo sabendo que a gente foi responsável, sabe? E a gente nunca para pra voltar e realmente
pedir perdão. E às vezes a pessoa não vai lembrar, mas não é sobre os outros, sabe? Não é só sobre a pessoa que vai receber o pedido de perdão. Mas é sobre a gente, é sobre o nosso caráter, é sobre o que a gente está disposto realmente a quebrar em nós, sabe? Nos autoconfrontar, no sentido de não, eu vou confrontar isso em mim mesmo. Então não é só sobre a pessoa, se a pessoa lembra ou não, mas às vezes a gente lembra. E se a gente tá consciente daquilo, a gente precisa ir lá também dizer, ó, talvez você nem lembre mais disso, mas isso é algo que me incomoda muito e eu queria te pedir perdão. É isso, gente. Um beijão. Espero que tenha ficado alguma coisa válida no que eu falei. Não sei. Espero que sim. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau!